14h05 no caso, né? 5 minutinhos, aguardar um pouquinho. Bom, vamos começar então. Primeiramente, eu quero ler o capítulo 8 do livro de Salmos e depois nós vamos orar. Salmo de Davi. Adonai nosso Senhor, quão glorioso é teu nome em toda a terra. A reputação de tua majestade espalha-se até mesmo acima dos céus. Da boca dos bebês e recém-nascidos estabeleceste força entre os teus adversários, para que tu silencies o inimigo e o vingador. Quando olho para o firmamento, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali colocaste, que é o reles mortal para que te preocupes com ele, e o ser humano para que por ele zeles com tanto cuidado, tu o fizeste um pouco abaixo dos anjos e o coroaste com glória e honra. Tu fizeste dominar o que tuas mãos criaram e puseste tudo sob os seus pés. Ovelhas e bois, todos eles, e mesmo os animais selvagens, os pássaros no céu, os peixes no mar, tudo o que passa pelas veredas dos mares. Adonai nosso Senhor, quão glorioso é teu nome sobre a terra. Pai, nós te exaltamos esse nome que está acima de todo nome. Yud-He Vav-He. Pai, estamos aqui para te cultuar. Nós te cultuamos, Senhor, quando nós estamos aqui com a tua palavra. Estamos aqui para cultuar, ensinando para as pessoas, Pai, aquilo que tu tem derramado sobre a minha vida, aquilo que tu tem derramado sobre a vida também da irmã Roberta. Nós estamos aqui para compartilhar, e isso é uma forma de culto, porque nós estamos ministrando a tua palavra, Senhor. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te exaltamos, o único Deus nas nossas vidas, o único e suficiente. Nós não temos outro Deus além de ti. Obrigada, Senhor, por esse dia de vida, obrigada por ser o nosso provedor, por ser o nosso protetor, por ser tudo para nós, por ser o nosso Pai que cuida dos seus filhos com tanto zelo, com tanto cuidado, com tanto amor, misericórdia. Obrigada, meu Deus, nós te agradecemos. Pai, eu quero te pedir para essa reunião a proteção. Sabemos que quando um ministro do Senhor vem para trazer a tua palavra, há uma guerra nas regiões celestiais, porque o inimigo não deseja que a tua palavra seja falada, que a tua palavra seja exaltada, que a tua palavra seja ensinada. Ele não suporta ouvir a tua palavra. Mas, Pai, por isso mesmo eu te peço, nos reveste de proteção. Nos reveste com o sangue do Cordeiro derramado naquele madeiro. Também nos dê a armadura completa e as armas necessárias para a batalha que vamos enfrentar agora. Sabemos que não estamos sós. Eu sei que tu dá ordem a legiões de anjos para estarem comigo, com a irmã Roberta, com o irmão
Otávio, e com todos aqueles que vão participar nesse momento, guardando as nossas casas, as nossas famílias, o nosso dinheiro, os nossos bens, guardando tudo, Pai, protegendo tudo. O inimigo não vai sentir nem o nosso cheiro e não irá nos perseguir. É em nome de Jesus. Nós cremos, porque estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Praga alguma chegará à nossa tenda. Tu nos deu autoridade para pisar em cobras, serpentes e escorpiões, e nenhum dano nos causará. Em nome de Jesus, ferramenta alguma preparada contra nós irá prosperar. E toda língua que se levantar contra nós em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Yahuwah Tsevaot. Obrigada, meu Deus e meu Pai. Nós iniciamos essa reunião sabendo que tu estás conosco. E também convidamos o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, para que esteja ministrando por meio da minha boca. Em nome de Jesus e na cobertura do sangue do Cordeiro de Deus. Amém e amém. Então vamos começar. Eu preparei um material, né, essa semana, com relação agora a esse mês que vai adentrar, né, e eu coloquei o título aqui, né, e agora, o que fazer? Eu vou ler aqui pelo meu computador, porque fica muito pequenininho para mim ler aí na tela, né? Mas não sei se vocês enxergam, vocês vão acompanhando aí. Shalom, então, shalom a todos. Vivemos conforme o calendário do Criador, 7 meses de intensa atividade no período das festas bíblicas, né? Que no hebraico é Moed, é festa, e Moedim são festas, é o plural. O número 7 indica a perfeição, é a totalidade, é a completude e também significa descanso, né? Tanto é que o Shabat, que é celebrado no 7º dia, a palavra é descanso, não é sábado, né? É descanso. Estamos encerrando o 7º mês, que é conhecido como mês de Tishrei, e com ele encerramos também o ciclo das 7 festas bíblicas, né? Nós encerramos, conforme eu já mostrei várias vezes, né, a Menorá, mostrando aí as 7 festas bíblicas. Então, por isso que eu coloquei o título. E agora, o que fazer, né? Então, esse próximo mês que inicia agora na quarta-feira, dia 22, que é exatamente o dia da lua nova totalmente escura. É dessa forma que nós compreendemos que o calendário do Criador funciona, tá? Então, nesse dia 22, nós temos a cabeça do mês, que é considerado, conhecido, na verdade, como Rosh Chodesh, né? Cabeça do mês. Mês 8 também, né? Ele é chamado, então, de Reshvan. Esse é um nome que no judaísmo eles trouxeram lá da Babilônia. Mas na Bíblia nós achamos, né, como Bul também. Nós temos, depois eu vou mostrar para vocês a passagem bíblica onde está escrito Bul. Eu coloquei aqui que esse mês é um tempo de buscar a satisfação no Senhor, integrando a inspiração espiritual do mês anterior à rotina diária. Então, aquilo que nós passamos, né? Nós encerramos um ciclo, porém, nós temos que continuar naquela energia, né? Naquela ativação profética, por ter passado por essas 7 festas bíblicas, essa satisfação plena, né? Essa shalom, essa completude, ela não pode morrer. Ela tem que continuar. Nós não podemos ficar, né? Ora em cima, ora embaixo. Nós temos que ter uma estabilidade espiritual e emocional. Obviamente que nós somos seres humanos. Eu não estou dizendo que nós não poderemos ter dias que nós vamos estar um pouco mais, não tão, a energia tão para cima, né?
mas a gente vai detectando isso e não deixa ao ponto da gente cair. O grande perigo é cair e se desconectar do Criador, olhar somente para as circunstâncias. Porque como na oração, né, eu falei que Satanás, ele odeia as coisas do Criador, ele odeia as festas do Criador, ele odeia a palavra do Criador, ele odeia tudo que vem de Deus, né, do nosso Pai, ele odeia. Ele é o arqui-inimigo número um, né, de Deus e das coisas sagradas. Então, ele não descansa, assim como Deus também não descansa. Satanás, ele anda ao nosso derredor, né, achando uma forma de como ele vai poder achar uma brecha para nos abocanhar, nos tragar, como diz a palavra. Então, nós não podemos baixar a guarda, essa é a palavra. Nós não podemos nos acomodar. Ah, agora eu passei as 7 festas bíblicas, eu estou plena, eu estou cheia, mas o ano continua, né? O tempo, ele não para. Apesar de nós termos completado um ciclo de 7, né? Nós continuamos, tá? Nós continuamos e precisamos estar vigilantes. É como a palavra diz: vigiai e orai em todo o tempo, tá? Nós não podemos baixar a guarda. Jeremias 31, 25 diz: porque satisfaz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Origem da palavra satisfação. No latim é satis, que quer dizer bastante, suficiente, em quantidade adequada. Tem tudo a ver, então, como eu falei, com a palavra shalom, né? Que é uma completude, é uma inteireza. Então, nós vamos falar, como é o mês 8, né? Algum significado do número 8. No hebraico, né? Nós buscamos no hebraico as revelações, por quê? Porque é o princípio de tudo. Nós entendemos que o hebraico é a primeira língua, né? E que se iniciou, né? É o hebraico, e no hebraico é que Deus colocou as coisas encriptadas, ou seja, ele colocou os mistérios no hebraico, tá? Então, nós não vamos encontrar isso em nem outra língua, mas nós vamos encontrar na língua hebraica, ok? Então, essa palavra shemonê, ela é gordura ou engordar, tá? Que é a palavra para 8, né? Shemonê. E óleo em hebraico é shemen. Então, eles vêm a compartilhar a mesma raiz, né? De óleo, de gordura, tá? O número 8, os sábios, né? Eles entendem que o número 8, ele transborda o 7. Se o 7 já é uma completude, né? Se o 7 já é uma plenitude, o 8, ele transborda, ele é mais, tá? Ele é mais do que o 7. Então, a gente vê lá em Levítico, né, a gordura do sacrifício. Então, é como se fosse, esse 8 fosse a gordura do sacrifício. É o melhor além do necessário, tá? Então, eu coloquei aqui, o 8 representa a conexão perfeita com o divino, a eternidade. Vocês vão entender à medida que eu vou passando o estudo para vocês, tá? E depois também fica gravado, vai para o YouTube, vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem, podem perguntar também depois para nós, tá? Eu coloquei aqui, para os obedientes, né, aqueles que entendem que a Torá ainda é válida, que Deus não anulou os mandamentos e muito menos Cristo anulou os mandamentos, porque ele é a Torá viva que desceu do céu, ele é o maná que cai, né? Então, para os obedientes, né, aqueles que obedecem, é o tempo do recomeço, da renovação, da abundância em Cristo Jesus.
tudo nas nossas vidas está focado em Cristo Jesus, né? O foco de tudo, muitos negam que as festas ainda são vigentes, que Cristo, quando Cristo, né, vem, isso era lá de Levítico, não acontece mais. Só que abrindo o Levítico, você vai ver que está lá que as festas são de caráter perpétuo. Perpétuo quer dizer para sempre, né? Elas não caducaram, elas não expiaram, né? Então, continuando aí. A inauguração do tabernáculo se deu no 8º dia, conforme Levítico 9:1, que diz assim: E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. Depois vocês podem ler todo o Levítico 9 para ter a completa compreensão. Em Hanukkah, que é uma festa, né, que ela coincide com a data de 25 de dezembro, né, os judeus eles guardam Hanukkah, ocorreu no tempo dos Macabeus que eles só tinham um pote de óleo que podia fazer durar as lâmpadas da menorá acesa somente por um dia. E aconteceu um milagre que essas luzes, né, esse fogo da menorá, ele ficou aceso durante os 8 dias, né, da festa. Então, realmente foi um milagre aí que aconteceu. Então, nós já tínhamos colocado essa figura, né, lá no grupo, né, que a nossa Techuvá, e isso eu falo bastante no grupo, no canal também eu falo, que a Techuvá, ela é um circuito, né, uma caminhada, né, de ascensão, né, ou seja, nós não estamos fazendo um círculo fechado, nós estamos fazendo uma espiral ascendente, nós estamos subindo, né, nos transformando, né, a estatura do varão perfeito, até o momento, né, que nós que chegarmos a essa estatura do varão perfeito, que Deus nos recolhe, né? E, e eu creio, né, que perfeito mesmo, só Cristo, né? Que é a completa perfeição. Mas também a palavra diz que tem um mandamento que Deus diz: sede santos como eu sou santo. Então, nós temos que buscar essa santidade. Então, nós falamos dos justos, né? Agora vamos falar dos rebeldes, né? Quem são os rebeldes? É o oposto, são os que não obedecem a Torá, né? E quando a gente fala de Torá, eu não estou falando somente do Pentateuco, né? Que os cristãos conhecem como Pentateuco, mas a gente fala de todas as Sagradas Escrituras. Por quê? No tempo, né, lá da, até que o Mashiach, né, que Cristo estava aqui na Terra, não existia o Novo Testamento, né, a Brit Hadashah. O que eles tinham de escritura e que eles liam nas sinagogas eram justamente o Antigo Testamento, ou seja, a Torá com os escritos dos profetas, tá? Então, aqui para os rebeldes, então, os transgressores da Torá, é um ciclo ininterrupto, ou seja, eles ficam num ciclo, né, que se repete, que a gente conhece como Ouroboros. Ouroboros é a figura, ele pode ser somente um círculo, assim, como ele também faz o formato de um 8, que eu fiz questão de colocar aí para vocês, no formato de um 8, justamente porque nós estamos nesse mês 8, tá? Então, o que significa isso? A cobra, ela vem e come o próprio rabo. Imagina, a mesma cobra, ela vem e começa a se devorar. Não precisa ter muito conhecimento, nem muita inteligência para saber que isso não é uma demonstração de uma coisa boa, né? Sem contar que existe uma conotação sexual nisso, né? A cauda representando o órgão fálico do homem e a boca representando a vagina da mulher. Nós sabemos que
essa religião de Satanás, né? Ela é totalmente movida na sexualidade. Bom, continuando aqui. É sobre isso, eu botei aqui, ó. O que eles entendem, né, nesse Ouroboros? Eles entendem na reencarnação, eles compreendem que existe a reencarnação. Nós cristãos, nós não acreditamos na reencarnação. Nós acreditamos, né, que seremos ressurretos e não reencarnados, tá? Então, reencarnação é a crença de que a alma ou consciência de um indivíduo renasce em um novo corpo após a morte, iniciando uma nova vida. Esse processo é visto em várias religiões e filosofias como uma oportunidade para crescimento espiritual e evolução, com diferentes ideias sobre como funciona e qual a sua finalidade. O que a Bíblia nos informa sobre a morte, né? Nós como cristãos, nós temos que ver o que está na Bíblia, tá? Não é proibido nós lermos outras fontes, mas nós temos que levar para a Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia é o filtro para nós sabermos se aquilo é verdadeiro ou não, tá? Então a Bíblia, ela nos informa, né, que da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então a Bíblia em nenhum momento ela confirma, né, ou ela endossa a reencarnação, tá? Em nenhum momento. Isso está em Hebreus 9, 27. Então, como eu já falei, o mês que iremos iniciar no dia 22, agora de setembro, é o 8º mês, conhecido no judaísmo e citado na Bíblia como Bu. Aqui nós temos então o texto de 1 Reis 6,38, que diz: no 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bu, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Então, aqui está falando, esse é o único texto que eu achei com essa palavra Bu, tá? Que é quando Salomão, então, ele termina, né, a construção do templo no 8º mês, chamado de Bu. Eu coloquei aqui, prestem atenção, como o povo judeu não aceitou a Cristo, a Yahushua, tá? Como verdadeiro e único Mashiach, como Cristo, eles receberão o espírito do engano. Isso a Bíblia nos fala, que eles receberão. Já nós vamos ler isso. Ou seja, eles vão receber quem? Se eles não aceitaram o verdadeiro Cristo, eles vão receber o falso, né? Eles vão receber o falso Messias, eles vão receber o anti-Messias ou anticristo. Então, nós vamos ler agora o que está na... Deixa eu pegar aqui, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Nós vamos ler tudinho, tá? Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo. Mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier,
o matará com o sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Lembra? Os desobedientes, eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Tá? Então, por eles terem rejeitado essa verdade, todo aquele que rejeita a Cristo estará nas mãos do anticristo. Não existe meio termo aí, tá? É sim, sim, não, não. A palavra nos diz, né, que existe, né, a verdade e existe a mentira. Existe Cristo, que é a verdade, o caminho, a vida, e existe Satanás, que é dito na Bíblia que é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, tá? O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Então, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Quando eu falo aqui dos judeus, eu não estou sendo antissemita, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Só que nós temos que parar de idolatrar aqueles que rejeitam a Cristo. Porque nós temos que nos posicionar de que lado que nós estamos. Nós temos que ter um lado. Nós não podemos ficar em cima do muro. Então, nós não podemos ficar ao lado. É óbvio que a gente torce, né, que essas pessoas venham a se arrepender, a fazer techuvá verdadeira, a aceitar o verdadeiro Cristo, não ao falso Cristo, enquanto ainda há tempo. A palavra diz que ainda, enquanto ele pode ser achado, né? Mas nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós não podemos, né, fazer vistas grossas, né? Lá mesmo, quando Pilatos estava ali perguntando, né, quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou esse aqui, né, que se denomina o rei de vocês, né? E eles disseram Barrabás, eles escolheram e eles disseram, né? Pilatos disse, mas vocês vão querer matar o rei de vocês? E eles disseram, não é o nosso rei, não temos outro rei a não ser a César. Quem é César prefigurado ali naquele momento? É o próprio anticristo. Porque assim como existem várias figuras que prefiguraram a Cristo, nós temos várias figuras que prefiguraram o anticristo. E ali eles dizem que o sangue desse justo, desse que Cristo, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles chamaram essa culpa para eles. Isso é muito grave. Isso é muitíssimo grave. É um assassinato. É um sangue de um inocente que foi morto, tá? Então, nós temos que nos posicionar e parar de idolatrar aqueles que negam a Cristo. Amém? E ter discernimento, né? É o principal. Bom, então, os judeus acreditam que nesse mês 8 é o mês reservado para a vinda do Mashiach. Até hoje, eles acreditam nisso. Só que para nós já passamos pelo mês em que o Mashiach vai voltar, que é o mês 7, tá? Em tabernáculos. Eu vou falar ainda sobre isso. Mas adiantando, tá? O mês 7 é o mês onde nós aguardamos por esse retorno do Mashiach, do verdadeiro Mashiach, de Cristo. Mas eles acreditam que é nesse mês 8 que o Mashiach virá. Então, nós sabemos quem é esse, o anticristo, tá? Nós queremos, a partir, não prometemos se é semana que vem ou na outra, nós vamos começar a falar assuntos mais da atualidade, o que está acontecendo, toda essa movimentação profética, tá? Esses acordos que estão acontecendo lá em Israel. A gente precisa estar atentos a essa mobilização e abrir os nossos olhos espirituais, porque nem tudo que reluz é ouro, tá? Então prestem atenção aqui. Eles aguardam o Mashiach nesse mês 8. Nós que sabemos quem é o verdadeiro Mashiach, nós sabemos que esse Mashiach esperado é o anti-Mashiach, é o anticristo, tá?
e que ele vai se assentar no templo, o tal terceiro templo, né? Que eles dizem que vai ser construído, não sabemos se já tem alguma estrutura, se ainda vão construir, né? Então, veja esse fragmento de texto retirado do site rabad.org, é um site judeu. Reshvan é o único mês que não possui dias festivos, ou mitzvot, mitzvot são mandamentos, tá? Especiais. Aprendemos que este mês está reservado para o tempo de Mashiach, que inaugurará o terceiro templo. Ao contrário do que pensávamos até aqui, de que o anticristo seria apresentado ao mundo em Pêssar, eu confesso a vocês que eu achava isso. Eu achava que o anticristo seria apresentado, né, como uma cópia barata que Satanás faz, né, das coisas do eterno. Eu achava que o antimachia iria se apresentar ali em Pêssar. Mas conforme estudei esses dias para ministrar aqui para vocês, eu entendi que sim, será nesse mês 8 que o antimachia será apresentado, tá? Já que eles entendem, né, que é um novo começo. Aí isso lembra o quê? Aquela palavrinha nova era, né? Nova era. Nova era fala do antimachia, né? Fala do gnosticismo, fala de misticismo, fala, né, também de um misticismo que está dentro do judaísmo também, ok? Existe uma parte mística nisso tudo, certo? Eu tenho que cuidar, eu tenho que ir pensando naquilo que eu falo para o vídeo depois não ser retirado do YouTube, tá? Por isso que eu estou falando um pouquinho mais lento. Bom, aqui eu coloquei, né? Prestem atenção no que o rei do Reino do Norte, Jeroboão, fez nesse mês. O reino de Israel, no tempo em que Salomão morre, ele é dividido, tá? Então Deus divide, 10 tribos ficam para Jeroboão, que era um servo, né, de Salomão, e uma parte, né, que é o Reino do Sul, formado apenas por 2 tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ele vai então aí para Roboão, que é o filho de Salomão. O Reino do Norte, ele não teve nenhum rei bom, nenhum. Não teve nenhum rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Nada, nenhum. Todos foram idólatras, todos foram perversos, fizeram coisas abomináveis, ergueram altares, né? E a gente vai ler isso agora. E presta atenção o que Jeroboão, que é esse primeiro rei do Reino do Norte, ele faz. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como a festa que se realizava no Reino de Judá. No caso, no Reino de Judá, é a festa dos tabernáculos, mas é no mês 7, né? Então, Judá, ele continuava fazendo certinho as festas do Senhor. No mês 7, no 15º dia, festa de tabernáculos. E aqui vamos continuar lendo para entender o porquê que ele mandou fazer essa festa. Não tem o mesmo nome, obviamente, né? No 8º mês. Então, no altar de Betel, ele ofereceu sacrifícios aos touros de ouro, né? Touros, bezerros de ouro, né? Que havia feito e pôs ali em Betel os sacerdotes que serviam nos lugares de adoração que ele havia construído nos morros. Veja bem, os levitas, eles não ficaram no Reino do Norte. Os levitas, eles ficaram em Jerusalém. Então, esses sacerdotes que estavam no Reino do Norte eram sacerdotes aleatórios que Jeroboão simplesmente elegeu como sacerdotes, tá? Então, imagina que tipo, né, de sacerdócio em altares pagãos, com ídolos, com idolatria, né? Então, Jeroboão, aqui é a 1 Reis 12, 32 e 33, no dia 15
do 8º mês, dia que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel, ofereceu um sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. Chama-se Israel, tá? A essas tribos do norte, certo? Jeroboão instituiu uma festa nova para substituir a festa dos tabernáculos. Jeroboão aqui foi uma prefiguração do anticristo e do que ele vai fazer. Como eu falei antes, né? Figuras que prefiguraram ao anticristo. Jeroboão foi um desses, tá? Também nós temos o exemplo aqui de Antíoco Epifanes ou Epífanes, que ele também, né, no templo lá dos Macabeus, ele profanou o templo de Jerusalém. Ele fez, é só vocês abrirem lá o livro de Macabeus, ele fez horrores, ele colocou um porco lá no altar do templo, ele obrigava os judeus a negarem o Shabat, a não terem mais, né, as práticas da Torá. Também foi um tipo de anticristo, tá? Cada mês do calendário do Criador tem uma letra hebraica vinculada. E a letra do mês 8 é Nun. Veja o que aquele site lá, né, o rabad.org fala. Por que eu estou trazendo essa informação de um site judeu? Para que vocês não achem que eu trouxe isso da minha própria cabeça, tá? Isso são tudo pesquisas que eu faço para trazer para vocês. E aqui eles dizem assim, ó, Nun é considerada como sendo a letra de Mashiach, como está escrito com referência a Mashiach. Abre aspas, antes do sol está seu nome, Ienon, né, Denum, Terrilim 72:17. Como radical do verbo, Nun significa reinar. Como substantivo, significa o herdeiro do trono. O 8º mês é o mês de Mashiach, pois 8 significa a eterna revelação do sobrenatural. O estado consumado de natureza retificada é o segredo do número 7. Como a harpa deste mundo possui 7 cordas, a harpa de Mashiach possui 8 cordas. Assim como 8 transcende o 7, assim também 50, né, que é o valor numérico dessa letra Nun, transcende 49,7 ao quadrado. Isso é a informação aqui desse site, tá? Neste mundo, o Nun está curvado, confinado pelos limites da natureza. Com a vinda de Mashiach, o Nun se endireita, né, que é o formato do Nun no final da palavra. Rompe os limites da natureza e desce abaixo da linha até os reinos subterrâneos da realidade, a fim de ali revelar a luz infinita e abrangente de Deus. Esse desce, para mim, já não soa muito bem, né? Desce às profundezas, né, aos subterrâneos da realidade. Aqui eu coloquei, né, a letra Nun é a 14ª letra do alfabeto hebraico, então, número 14. Quando falamos de Nun, lembramos sim do nosso Mashiach, tá? Agora nós vamos falar de Cristo, de Jesus Cristo. Aqui eu coloquei a palavra Nun, tá? É formada por um Nun, um Vav e um Nun sulfite, que é aquele Nun no final da palavra, ele é um Nun esticado para baixo da linha, tá? O sentido da escritura no hebraico, ele é da direita para a esquerda. Não é o mesmo sentido que nós lemos no português. O Nun, ele significa semente, significa vida. O Vav, ele significa estaca, prego, gancho, conexão, né? Conecta o céu à terra, sujeição, homem, Mashiach, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, conforme essa imagem, temos a palavra Nun, com um Nun inicial e um Nun final sulfite e um Vav no meio. O nosso Mashiach, né, Yahushua, Jesus Cristo, veio como um servo sofredor, que é o Nun encurvado, o primeiro Nun que a gente vê ali. Foi colocado na estaca de execução, o Vav,
que representa também, né, o elo de ligação entre o céu e a terra, mas venceu a estaca, ele não ficou lá como a Icar, né, coloca ele lá ainda na estaca, né, ele venceu o madeiro e ressuscitou, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e voltará. Ele voltará, né, como Vav, como o Num Sufite. Eu errei aqui, não é Vav, tá? É Num. Num Sufite. Como valente guerreiro, em pé, triunfante, para resgatar a sua noiva. O número 14 também fala das gerações de Cristo. Olha que interessante. No livro de Mateus 1, 16, 17, e o 1 também eu vou ler. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim houve 14 gerações, desde Abraão até Davi. Olha o 14 aí. 14, desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações, tá? Então veja que esse Num, ele representa o nosso Mashiach, o Mashiach verdadeiro, não o Mashiach falso. O valor numérico da letra Num, ele é 50, somando então ali os nuns, né? Ele na verdade, o valor numérico do num é 50, tá? Na festa de Shavuot, que é a entrega da Torá, nós temos o 8 encriptado. A partir de primícias, eu botei aqui tipo um calendário para vocês entenderem. Ó, eu coloquei, conforme o mandamento, nós contamos o Omer a partir do primeiro dia de primícias, que é o 16º do mês 1. Então, ali, conforme o mandamento, diz que tem que contar 7 semanas inteiras. 7 semanas. Então, nós vamos contar a partir do dia que Cristo é ressurreto, tá? Porque primícias é isso, é o dia em que ele é a primícia dos que dormem. Então, a partir dali, nós contamos 7 semanas completas. Então, se nós multiplicarmos 7 por 7, nós temos o número 49. Shavuot, que é a entrega da Torá, ele é o 50. Então, se nós pegarmos ali, que são 7 semanas completas, nós podemos dizer que o 50 é um 8, né? Porque depois do 7 vem o 8. Então, é como se nós reduzíssemos o 50 a um 8, tá? Então, 50 igual a 8. Shavuot, que é celebrado no 50º dia, representa, na verdade, esse 8º dia de Shavuot. É a Torá viva sendo entregue a nós, provando dessa forma que tanto o número 14 e o valor numérico da letra Num, que é 50, representam ao verdadeiro, coloquei ali em letras grandes, tá? O verdadeiro Mashiach, Yahushua Jesus Cristo. Também nós temos essa representação de 50 no jubileu, né? O jubileu é o ano da libertação do povo. Eu coloquei aqui, nós vamos ler aqui, né, o que está em Levítico 25, 8, 11. Contem 7 semanas de anos, isto é, 7 anos vezes 7. É a mesma contagem de Shavuot. A mesma, só que de anos, não de semanas. O que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar trombeta por todo o país. Pois esse ano que vem depois de 49 é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias e todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Irmã, quer comentar alguma coisa?
Só vou tomar uma aguinha aqui para molhar a garganta. Oi, irmã, fica tranquila. Pode tomar sua água, que eu não tô muito boa pra falar hoje. Uma pastilha pra garganta aqui. Ah, meu Deus. Já está curada em nome de Jesus. Amém. Então vamos continuar. Também temos o número 8 encriptado em primícias, né? Como eu falei antes, Cristo é a primícia dos que dormem. Em primícias o Mashiach ressuscitou. Nós temos ali, né, Pessah, conforme o mandamento, no 14º dia. No 15º dia, nós temos o primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, ok? É um Shabat. O 16º dia é primícias. Então, nós podemos dizer que sétimo dia, né? É o dia 7, o próximo dia é o dia 8º. Então, o Mashiach, ele tem uma relação muito forte com o número 8. É por isso que eu estou trazendo essa matemática bíblica aí para vocês compreenderem. E por que que eles esperam esse anti-Mashiach justamente nesse mês 8? Por causa dessa cópia que eles querem fazer das coisas celestiais, tá? Então, por isso que eles ficam copiando, eles pegam, assim como Jeroboão instituiu uma falsa festa no mês 8º, eles esperam esse Mashiach, né, esse anti-Mashiach, nesse mês 8. Na festa de tabernáculos, nós também temos um 8 encriptado, né, ou seja, é um sode, né, é algo que nós temos que cavocar ali para achar, né? Nós temos no 15º dia, conforme o mandamento, o início da festa de tabernáculos. Então, nós podemos dizer que esse dia é o dia 1, né? E se conta ali 7 dias de festa. Então, até o dia 21, nós temos a comemoração, né, da festa de tabernáculos, e depois o encerramento total no dia 8, que é de Shabat a festa dos tabernáculos. No calendário lunisolar, isso aí é perfeitamente encaixado. Então, como eu falei já em outra oportunidade, eu compreendo hoje que o Mashiach, ele nasceu nesse 15º dia de tabernáculos e ele foi circuncidado no 8º dia de tabernáculos, né? Conforme o mandamento, que o menino, né, que nascesse, ele tinha que ser circuncidado no 8º dia. Então, tudo, esse número 8 remete ao Mashiach. Satanás sempre corrompe as coisas sagradas. Nós aguardamos o retorno do Messias na festa de tabernáculos, conforme eu já falei. Satanás vem e elege o mês 8 como o mês do aparecimento do falso Mashiach, o anticristo. Não sabemos o ano em que o Mashiach Yahushua, né, Jesus Cristo, virá. Nós não sabemos o ano, mas sabemos o tempo determinado, a moed, para a sua vinda. O que provavelmente acontecerá, prestem atenção nisso, é que em algum momento, que eu, pessoalmente, acredito estar muito perto, ocorrerá. Provavelmente nesse mês 8. Certamente, eu diria, nesse mês 8. Um falso arrebatamento. Né? O meio cristão, ele acredita num arrebatamento pré-tribulacionista, né? Então, eles acreditam que eles não passarão pela tribulação. E isso é uma cilada. Uma cilada. Ok? Porque Satanás, isso é um assunto que eu não vou falar agora, nós vamos falar conforme essas questões proféticas que estão se movimentando, tá? Vai acontecer um falso arrebatamento. E o que vai acontecer com esse povo cristão que acredita num pré-tribulacionismo? Eles talvez não sejam arrebatados e eles vão ficar muito confusos, vão ficar muito desorientados. Eles não vão compreender. E a consequência disso é o quê? A apostasia. A apostasia. Vão apostatar da fé. Isso é uma coisa líquida e certa que acontecerá. Bom, eu fiz uma tabela aqui
Bom, isso causará uma confusão muito grande no mundo, onde principalmente muitos cristãos irão apostatar da fé. Coloquei uma tabela aí mostrando para você a diferença do ciclo das festas de Ouroboros, né, que nós falamos lá atrás. No ciclo das festas bíblicas, nós temos ciclos que se renovam em ascensão espiritual. No Ouroboros, nós temos ciclos que se repetem aprisionando almas. Olha só, isso é terrível, tá? É ascendente o ciclo das festas e é linear o ciclo do Ouroboros. É vida no ciclo das festas e é morte o ciclo do Ouroboros. O ciclo das festas, ele tem princípio e tem fim. Nós completamos as festas bíblicas, tá? Há uma completude disso. No Ouroboros, ele é repetitivo. É aquela cobra comendo o próprio rabo. No ciclo das festas, há um propósito. Há um propósito nessas festas. No Ouroboros, há um caos, há um propósito de caos. Tá? Há um propósito de engano, tá? O 8º mês, né? Ele marca o fim de um Irmã, período. Oi, irmã, posso comentar algo rapidinho? Vou me aventurar claro. aqui. Sim, É sim. interessante que a palavra de Deus, ela promete que se nós formos obedientes à palavra, nós seremos por cabeça, não cauda. O que acontece com quem não obedece à palavra de Deus? Se torna uma cauda. Então, o Ouroboros é perfeitamente essa representação da elite, que é a cabeça deste mundo, engolindo o povo, que é a cauda. Isso é perfeitamente a Matrix que nós vivemos, que é o sistema Maravilhoso. subjugando o povo em escravidão. Isso é muito sério. Obedecer às festas bíblicas é sair desse ciclo repetitivo de submissão à elite, essa escravidão imposta pela Matrix. Só tem um jeito de nós sairmos disso, a obediência à palavra, porque é uma promessa. Se Deus promete, Ele cumpre. Amém. Maravilhoso, maravilhoso, irmã. Obrigada. Então, este mês é o único que não possui nenhuma festa ou dia especial, mas cuidado com esse aparente silêncio, né? Como eu falei lá no início, né? Cuidado para não baixar a guarda. A tribo associada a Bul é Manassés ou Menachê em hebraico. Significa aquele que faz esquecer. Ou Deus me fez esquecer. Primogênito de José, nascido no Egito. José deu esse nome ao filho porque Deus, através dele, fez esquecer os sofrimentos passados e a aflição passada. Passamos pelo tribunal de Deus em Yom Kippur, e conforme Isaías 43, 25, 26 diz, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Então, esse mês 7, né, nós tivemos aí um mês ali, os primeiros 10 dias, né, de preparo para passar por Yom Kippur, um tempo de afligir a alma, né? Então agora o mês 8 é um tempo de nós esquecermos dessas aflições, dessas tribulações, né, que nós passamos. É um tempo de nos regozijarmos no Senhor, nos alegrarmos no Senhor. Amém? O Eterno, ele é um Deus de misericórdia, sempre nos dando a oportunidade de nos arrependermos e recomeçarmos. Aqui, Filipenses 3, 13 e 14. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Hebreus 8, 12. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor.
Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Miqueias 7, 18, 19. Olha que tremendo, né? Maravilhoso. Nesse mês que tem esse silêncio, vigie. Satanás, o acusador, vai fazer de tudo para trazer à tona coisas do passado que já foram perdoadas pelo Pai, pelo poder do sangue de Cristo. Não entre nessa armadilha, tá? Então, cuidado. Qual o papel do acusador? Mesmo sabendo que você já foi redimido, já foi perdoado, né? Que Deus já lançou, né? Lá no fundo do mar os seus pecados, ele não desiste. Ele é um atormentador das nossas almas. Ele vai vir, mas será, né? Será que Deus perdoou mesmo? Será? Você foi muito pecador? Não sei, hein? Não dê ouvidos. Lembra da mulher de Ló, né? A mulher de Ló, ela olhou para trás. Isso deixa uma mensagem para nós. Nós não podemos olhar para trás. Eu deixo para trás as coisas passadas e eu sigo em frente, é o que Paulo falou. Sigo em frente, rumo, né, a Cristo, a atingir a estatura do varão perfeito. Aqui em 1 Coríntios 15, 55, escutem. Lucas 10, 19. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras, escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Lucas 10, 19. Nesse mês estaremos sob a influência da constelação de Escorpião, tá? Isso é astronomia, não é astrologia, tá? Então existe sim uma influência, né? Assim como a Lua tem influência sobre as nossas vidas, as constelações também têm. Então a constelação de Escorpião, ela tem uma regência, né? Desse lado aí meio obscuro, tá? Então, nós temos esse poder de pisar em cobras, serpentes e escorpiões. 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Não tem mais. Para aquele que foi redimido, né? Que tem como Cristo na sua vida, que Cristo, né? Nos redimiu, né? Com seu sangue, a morte não tem mais poder sobre nós. Amém? Então, dois acontecimentos bíblicos marcaram o mês de Bul, né? Aqui eu falo do rei Jeroboão, né? Que eu já falei antes, não vou repetir aqui. E outra característica do mês é a morte de Raquel, né? A esposa de Jacó, que foi o nascimento de Benjamim. Benjamim, ele recebe um nome, né, que é Benoni, quando Raquel está morrendo. Ela morre, ela dá a luz a Benjamim e morre. E quando ela já está, né, sentindo a morte, né, que vai levar ela quer dar o nome de Benoni para Benjamim, que quer dizer minha tristeza. Porém, Jacó muda o destino profético do filho e o chama de Benjamim, que é a minha mão direita. Então, o nome tem que tomar cuidado, porque ele tem uma questão profética no nome, né? O que profeticamente nós estamos destinando para um filho através de um nome? De um destino de miséria a um destino de vitória. Só mais uma curiosidade. É interessante que Jacó deu esse nome para Benjamim, minha mão direita, né? O rei Saul, ele era da tribo de Benjamim. E ele Isso. foi destituído no lugar, foi colocado Davi da tribo de Judá. E é interessante que Paulo, né, quando ele era da tribo de Benjamim também, e ele é chamado para ser o apóstolo dos gentios. Então, nós vemos a misericórdia de Deus em trazer, né, essa capacidade da tribo ser redimida. É muito interessante isso. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, irmã. Neste mês, nós temos uma escolha a fazer, né? Neste recomeço. Viver na perfeição ou continuar na desolação. Vamos anunciar tristeza, derrota ou vamos anunciar uma mensagem de vitória? Adorar o bezerro de ouro, que é Ouroboro, né? Ou adorar o Elohim da nossa salvação?
Então, aqui nós vamos ler Hebreus 10, do 19 ao 23. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme, a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Vimos no início do estudo que temos que estar satisfeitos em Deus. Por quê? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. 1 Samuel 7,12. Então, coloquei aqui, não aceite a insatisfação em sua vida, né? Aquela murmuração, aquela reclamação. O que é reclamar? É repetir um clamor. Que tipo de clamor, às vezes, de murmuração que nós fazemos? Só reclamar, né? Então, isso não agrada a Deus, tá? Não é normal nós não darmos frutos, não é normal. Nós temos que dar frutos. Não é normal nós não crescermos. É normal uma criança nascer e ficar pequenininha? Não é normal. A criança tem que crescer, então, né? Nós também temos que crescer. Não é normal nós ficarmos parados, estagnados, né? A gente vê no sistema religioso, principalmente, crentes lá com 40 anos de crente, de 30 anos de crente, e estagnados, naquela mesmice, naquele mesmo discurso, né? Não crescem espiritualmente. Há fortalezas mentais, há sofismas que bloqueiam o crescimento. Tá? Resvan marca o fim de um período de concentração espiritual e um retorno às exigências da vida material. Os peregrinos voltavam para casa após a festa dos tabernáculos, cheios de paz, de alegria, de esperança, renovados. Sair daquele cenário de contentamento, de regozijo, de congregação, era algo muito difícil de ser encarado. Porém, voltar para suas rotinas era necessário. A festa, veja que as coisas do eterno têm um início, meio e um fim, né? Deus é um Deus de propósito, é um Deus de tempo, é um Deus de, né? Existe uma coisa pré-determinada. Então, imagina, como que eles iam ficar lá nessa festa uma vida inteira? A vida segue, nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir, né? Então, aqui, eles voltavam na esperança de que eles retornariam para Jerusalém, né? Veja que isso era o alimento das suas almas, saber que eles retornariam para Jerusalém. Muitos demoravam cerca de 15 dias para chegar em casa e então recomeçar as suas vidas, né? Não é que nem hoje em dia, pega um avião, pega um trem, pega um ônibus, vai de carro. Não, eles eram peregrinos pelo deserto, né? Muitos vinham até da África, né? Era uma caminhada grande. Perigos também eles enfrentavam. Como um povo que tinha atividades quase 100% agrícolas, eles teriam que começar a preparar a terra para semear, aguardar as chuvas do novo mês. Assim será conosco. Preparar a terra, escolher as sementes a serem plantadas, aguardar as chuvas que regarão a terra e produzirão frutos. Então, esse recomeço, cuidado com as sementes que vamos plantar. Amém? Bull significa crescimento de produção. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Mateus 13:8. Aqui é a parábola, né, da semente, né, que a gente vê. Então aqui eu encerro esse ensino, né, com essa mensagem, né, de que aquilo que nós vamos semear em todos os aspectos da nossa vida, espiritual, que é o principal, né, emocional,
e material, porque nós somos seres tripartidos, espírito, alma e corpo. Então, tudo que for semeado nessas 3 esferas, eu profetizo na minha vida, na vida de vocês, que vai produzir na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Amém? Eu fico muito feliz de poder compartilhar, né, esses conteúdos com vocês. Talvez, né, para muitos ainda é uma comida um pouco sólida, né? Mas vai no seu tempo, vai na sua velocidade. Não se perturbe de querer forçar algo. Se você compreendeu, amém. Se não compreendeu, nós podemos também ajudar, tá? Mas o importante é saber e ficar atento que nós temos 2 caminhos a seguir. Nós temos o livre-arbítrio? Temos, né? Mas tudo tem um plantio e tem uma colheita. Tudo tem uma consequência. Amém? Eu Amém. vou fazer uma oração final. Eu ia pedir para a irmã Roberta, mas ela está bem ruim, né, da garganta. Então vamos encerrar essa reunião com uma oração. Pai Todo-Poderoso, a palavra que resume esse momento é gratidão. Senhor, obrigada por nos ensinar, por nos mostrar, né, muitas vezes os mistérios que por nós mesmos, por mim mesma, Senhor, eu não tenho capacidade. Eu não tenho condições de receber isso, porque são coisas muito, muito maravilhosas. É um conhecimento muito glorioso que tu nos dá. Então, muito, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse conteúdo, por essa revelação. Eu agradeço já antecipadamente por esse mês maravilhoso que nós passamos. Pai, nesse mês 7, das 3 festas bíblicas, né? Das trombetas, do arrependimento, dos tabernáculos. Obrigada, Senhor. E realmente até aqui o Senhor nos sustentou. E eu peço, né, que eu sei que tem muitos aqui no grupo que começaram a ter uma noção das festas agora, nesse mês 7, mas eu peço que, pela tua infinita misericórdia, tu vai ensinando, tu vai mostrando tudo no seu devido tempo, né? Porque o fruto, ele tem que ser amadurecido no seu devido tempo, para ter um gosto bom, para ser uma fruta docinha, para ser saboroso, tem que ter o tempo certo. Então, Pai, que tudo corra no tempo de cada um e que nós possamos ter essa paciência, entendendo que todos têm o seu tempo, né? Então, eu te agradeço muito, Pai, por esse grupo. Eu agradeço, né, pelo canal também, em tempos de angústia, vamos falar de esperança. E eu sei, Pai, que tu estás conosco. Tu tens abençoado em tudo. E assim como lá na igreja de Atos, tu ia acrescentando aquelas pessoas, né, que haveriam de ser salvas. Eu peço que tu vá acrescentando no grupo, no canal, né, mais pessoas para que venham a ter conhecimento da verdade, que não seja levado por vento de doutrinas, né, doutrinas de demônios, que não venham ser levados por engano nesses últimos tempos, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém e amém. 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 Pode encerrar a gravação, irmã. Eu quero agradecer pelo irmão Otávio que esteve conosco. Peço que Deus abençoe tremendamente sua vida, irmão.